E a gente está de volta com o TV Mar News e nesse momento o CSA faz uma entrevista coletiva para falar sobre o retorno de suas atividades e a gente vai assistir um trechinho dessa entrevista a partir de agora. Vamos acompanhar. Sempre soluções. E essa discussão ela foi importante, né? Por isso que eu falei um pouco antes, algumas discussões eu deixei gravado, ela está comigo e nós vamos colocar para eles, né? Para a gente levar isso aí para campo. Né, e aproveitar, né, tudo o que aconteceu para não abandonar esse tipo de trabalho. Né? A gente pode treinar no campo, a gente vai estar junto, mas de repente à noite ou pela manhã, a gente criar uma abertura de novo de videoconferência para discutir tudo isso. Eu acho que foi muito rico, né? Os jogadores contribuíram, né? Nós criamos algumas situações, né? E a gente espera colher no campo, né? Na prática isso funcione. Né? A expectativa é muito grande para tudo isso. Mac Cavalcante, Globoesporte.com, sua segunda pergunta, Mac. Professor, eu queria saber o seguinte, a volta do futebol carioca, o campeonato voltou agora mais cercado de polêmicas, jogos no Maracanã com um hospital de campanha no anexo do estádio, então assim, isso acabou pesando muito. Muitos jogadores foram contra, muitas pessoas que trabalham com o futebol acabaram sendo contra a esse retorno. Mas, como o senhor enxerga essa volta do futebol carioca? É um termômetro para o restante do país? Vai de cada caso, de cada estado? Ou o senhor acredita que esse retorno, nesse momento, com mais de 55 mil mortos no país, foi precipitado? A gente observa os clubes voltando a treinar agora. A ideia é que tenham de 15 a 20 dias. A CBF quer voltar ao futebol agora em agosto. Mas voltar o futebol carioca nesse momento, na situação, o senhor acredita que foi correto, foi precipitado, dava para esperar, faltou bom senso, era isso mesmo? Qual é a opinião do senhor? Eu vejo isso, a gente tem que dividir essa sua pergunta em dois pontos importantes. Né? Eu acho que o primeiro ponto, e eu sou de acordo, né, o primeiro ponto é voltar aos treinamentos, o que é muito diferente de se voltar às competições. Né? A gente lida com atletas, né, de alta performance, né, e esses atletas por 90 dias parados, né, eles já começam a ter perdas significativas até em sua carreira, né, e a retomada disso é muito difícil. Então, a gente tem clubes, né, como o CSA, por exemplo, né, que deu totais condições para nós trabalharmos, para poder treinar em grupos, né, com todos os protocolos de saúde adquiridos. Né, a gente tem, todos nós, jogadores, comissão e diretoria, somos fiscais desses protocolos e respeitamos tudo isso. Né, para não ter um prejuízo aos atletas. Acho que a preocupação de voltar a treinar não é ainda para competir, é você preservar a capacidade física e técnica dos atletas. A gente tem exemplos, falando de outros esportes, né? O COB está mandando atletas olímpicos treinarem em Portugal, né? Por causa dessas mesmas situações, porque você tem atletas que 1/1000 de segundo faz a diferença entre a medalha de ouro, né, e o quinto lugar. Né? Então, eles não podem parar por tanto tempo. Então, se buscou caminhos para que esses atletas possam manter as suas condições. O corpo dessas pessoas são as ferramentas de trabalho dele. Então, eu vejo positivo esse retorno, lógico, com todos os protocolos de saúde necessários para que a gente consiga preservar, né, a condição física dos atletas. Esse é um ponto. A volta para as competições agora, eu sou contra nesse momento. Né? Acho que a gente vive uma situação complicada, né? A gente acho que pode esperar um pouquinho, já que nós voltamos a treinar, a gente consegue preparar o time melhor, a gente consegue criar situações onde todos estejam seguros, né? Mas o voltar às competições nesse momento, né, seja onde for, né, voltar às competições nesse final de semana, eu sou contra, porque, né, o cenário não é bom, né? O esporte ele sempre foi sinônimo de saúde, de alegria, e o futebol nem se fala, né? Então,
Acho que eu fico feliz por ter voltado, concordo com a volta dos treinamentos, com com tudo que eu já disse aqui, com os protocolos, mas ainda acho que as competições elas podem esperar um pouco. Né? Acho que essa sinalização de meados de agosto, e não é nenhuma determinação, não é nenhuma data oficial, é só um planejamento, né? Eu acho que isso é bem ponderado, né? Acho que esse momento de hoje aqui, a gente vive um cenário não positivo para esse retorno. E a gente aguardar, né? Então, eu deixo dois lados bem diferentes, né? O voltar a treinar é um ponto, o voltar às competições é outro, e o voltar a treinar eu concordo. Peço um espacinho aqui, a gente está ao vivo com o pessoal da TV Mar. Orlane Santos, tem algum questionamento para o professor Eduardo Batista? Tenho sim, gente. Bom dia para vocês que estão aí nos acompanhando também. Obrigada pelo espaço. Eu queria saber como é que fica a questão dos jogadores. Eles serão isolados, ficarão isolados nesse período de treinamento enquanto perdurar, então, esse momento de pandemia? Eu acho que o áudio não está indo. Dá uma checada no áudio aí. Acho que agora sim. Vocês me ouvem já? Conseguem me ouvir? Agora sim, Orlando. Pode fazer, tranquilo. Eu queria saber como é que vai ficar os treinadores, se eles vão ficar isolados nesse período de treinamento. Não, a gente, junto com os jogadores, né, não tem como a gente ficar isolado. A gente mantém uma distância segura, né? Toda a comissão técnica ela está usando máscara, os atletas, né, não tem como usar máscara, é inviável, né? E até para a saúde não é bom, né? O atleta precisa ventilar, né? Então ele está em atividade, a frequência dele vai lá em cima, né? E não é benéfico ele fazer atividade de máscara, mas a comissão técnica sim. O que o CSA fez, nós reduzimos, né, e muito os funcionários dentro do campo e fora do campo, né? No CT tem muito pouca gente trabalhando, né? Então só as pessoas efetivamente ligadas ao treinamento, né? Então, no meu caso, eu o tempo todo com máscara, né? O tempo todo a gente lavando a mão, molhando a mão com álcool em gel. Sempre tem uma pessoa próxima aos atletas e da comissão técnica com uma bisnaguinha de álcool. Então a gente sempre mantém uma higienização. Procura manter um distanciamento. Às vezes a gente tem que explicar um treinamento, né? E você chega um pouco mais perto, mas a gente sempre calculando aquela distância ali de 2 metros de distância, né? Você tem que carregar um pouquinho a sua garganta e falar um pouquinho mais alto para que todos entendam. Então a gente tem se policiado muito nisso, né? Eu principalmente, né, me cobro e autorizo membros da comissão e até os atletas a me cobrarem e todos se cobrarem. Acho que como eu disse, todos nós somos fiscais de nós mesmos, né? E a gente tem conseguido que as coisas aconteçam bem. Os treinamentos têm fluído bem, né, com proteção, com segurança, e a gente fica muito satisfeito com tudo. Então, ok, muito obrigada por estar recebendo a gente, estar dando esse espaço para que a gente também possa participar. A gente continua aqui acompanhando essa coletiva, trazendo aqui as últimas informações. Tenha um excelente coletivo. Beleza, Orlane. Olha só, obrigado, Orlane. Bom dia para vocês aí. Obrigada. Jean Nascimento. Ao vivo agora, então, trazendo informações com Viderlan Araújo aqui pelas ruas da nossa capital. Vamos conferir. Muito bem, minha querida Orlane Santos, estamos de volta aqui direto agora da Secretaria Municipal de Saúde. Estamos na porta da Secretaria Municipal de Saúde para trazer uma informação também que é de extrema relevância para os nossos telespectadores. Tudo porque, quando se trata de apoio, seja para servidores ou até mesmo para a população de uma maneira geral, nas questões psicológicas, nós temos que comemorar. Todos nós sabemos que quem passa por problemas psicológicos e que precisa de um acompanhamento, mesmo tendo plano de saúde, acaba encontrando uma certa dificuldade. E a Secretaria Municipal de Saúde tem ofertado exatamente esse serviço. Quem vai explicar melhor para a gente está aqui do meu lado esquerdo, a Isolda Dias, ela que é gerente de atenção psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde. Isolda, primeiramente é uma grande iniciativa essa quando se fala de duas frentes, não só o apoio psicológico para os servidores, mas também para a sociedade de uma maneira geral. Como funciona na prática esse serviço? Bom dia. Bom dia a todos da TV Mar, né? É um prazer estar aqui para a gente divulgar um pouquinho todo o trabalho que é feito pela atenção psicossocial de Maceió.
Inicialmente, assim que começou a questão da pandemia, foi instalado aqui na Secretaria um call center, onde esse call center também, através de um 156, aí a gente faz um atendimento, um acolhimento à população, né? Nós fazemos um atendimento à população de uma maneira geral. Ele liga e essa ligação é transferida para um atendimento com um psicólogo, né? E daí o secretário viu, né, através do recurso humano, que chegava muita reclamação de muitos profissionais adoecidos, né? Que a saúde, ela ficou à frente de todo o trabalho e começaram a aparecer, né, muitos profissionais adoecidos. Daí ele solicitou, né, um plano de trabalho para que a gente pudesse realizar esse acolhimento a esse servidor, né? Então nós elaboramos o plano de trabalho com a parceria do SAIS, que é o Serviço de Assistência ao Servidor da Saúde, e do SEREST, né? E junto com o Recursos Humanos implantamos uma sala aqui no prédio, no 3º andar, e elaboramos uma escala onde diariamente tem um profissional da psicologia para atender essas ligações e fazer um acolhimento aos nossos servidores. Agora, quantas pessoas, principalmente os profissionais, estão envolvidos nesse trabalho de atendimento nessas duas frentes, principalmente para os servidores aqui da Secretaria? Olha, nos servidores nós temos 10 profissionais. Cada turno tem um profissional que fica no atendimento por 4 horas. Certo. Né? De segunda a sexta, ele funciona de 8 às 12 e das 13 às 17 horas. Certo. Então, cada dia tem um profissional da psicologia que está fazendo o acolhimento a essas pessoas. E no acolhimento 56, que é para a população de uma maneira geral, nós temos na sala da gerência um profissional da psicologia que diariamente ele fica nesse atendimento. Agora, quais os procedimentos que o servidor deve fazer para poder ter acesso a esse acolhimento? Ligar, marcar, agendar, como funciona exatamente esse trabalho de recebimento, de acolhida, por exemplo, daquela situação em que o servidor tem a necessidade de um acompanhamento? Nós temos o número, tá, do telefone desse atendimento ao servidor, e que está sendo divulgado, né, nas redes sociais, está sendo divulgado nas unidades de saúde e está sendo disponibilizado em todos os grupos que nós temos, né? Então ele liga para esse número e o profissional que estiver lá faz o acolhimento. Nesse acolhimento, aí nós vamos ver se nós temos condições de fazer esse acolhimento daquele momento, aquele servidor, se ele necessita de um encaminhamento para um outro profissional da área, para um psiquiatra, por exemplo, e a gente faz esse encaminhamento, né? Na rede de saúde mental de Maceió, nós temos 8 unidades de referência, onde nós temos psiquiatras nessas unidades. Com a questão da pandemia, alguns profissionais, por questão de saúde, por questão de idade, tá, eles foram afastados. Certo. Mas, na grande maioria das unidades, nós temos uma equipe de profissionais que faz o atendimento. E esses profissionais estão preparados para poder acolher em qualquer tipo de situação, seja dos casos considerados assim, os mais corriqueiros, eu não vou classificar nem como casos simples, porque se trata de um problema que precisa ser visto e encarado com muita seriedade, mas para os casos mais extremos, como até mesmo casos de depressão, de suicídio, todos estão preparados aqui para poder receber. Sim. Tanto eles, como também os nossos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que as pessoas são acolhidas naqueles casos que tem mais grave. A gente também faz os encaminhamentos quando naquele acolhimento que a gente faz, a gente percebe um sofrimento maior. Entendo. Isolda, gostaria que você deixasse as considerações para os nossos telespectadores. Muito obrigado por conversar com a gente. Olha só, eu agradeço esse momento de estar aqui participando. Dizer que a saúde mental de Maceió, ela tem procurado conversar, tá? Tirar vários preconceitos que a sociedade tem na questão
da pessoa com sofrimento mental ou com usuário de álcool e outras drogas, né? Nós temos vários serviços que estão sendo disponibilizados para essa população. Se você tiver na sua família ou o seu vizinho que tem um sofrimento psíquico, nos procure, que a gente está pronto para acolhê-lo. Muito obrigado, então, a Isolda, ela que a Isolda trazendo informações importantes. Isolda Dias, gerente de atenção psicossocial aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Está em um serviço muito importante também sendo oferecido, quando se fala exatamente de tratamento psicológico, de acompanhamento, na verdade, psicológico, em várias áreas, seja para os servidores ou para a população. Isso acaba realmente gerando uma certa dificuldade para quem tem até plano de saúde. E a Secretaria Municipal está oferecendo exatamente, Secretaria Municipal de Saúde, esse serviço através dos contatos, dos telefones e informações você encontra até no site da Prefeitura de Maceió a respeito de mais detalhes desse serviço. Eu vou continuando por Orlando Santos, pelas ruas da capital alagoana, ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Ainda hoje estaremos de volta nesta edição do TV Mar News. Voltamos já. Muito obrigada pelas suas informações, Derlan. Daqui a pouquinho a gente volta a se encontrar, porque agora a gente vai ver um VT que fala sobre como é que deve ser a relação pessoal, né? Depois desse momento de pandemia, a gente vai conferir agora no VT. Vamos ver. Em tempo de pandemia do coronavírus, o comportamento de todos nós tem mudado radicalmente, até a nossa forma de pensar. E como está o seu comportamento com os amigos, com a família? Na hora do aperto de mão, cotovelinho. No abraço, o pezinho. Isso não é coisa que a gente está acostumado. Muitas vezes vai no ímpeto de abraçar e chega na metade e as pessoas já dão sinal para se afastar. Mas é isso mesmo, tem que acontecer para evitar contágio desse triste vírus que está ceifando a vida de tanta gente. Mas para a psicologia, o que é que isso representa, essas mudanças de comportamento dentro, fora de casa, mesmo no ambiente mais íntimo da família? Estou aqui com a especialista, que é a doutora Sabine Heimann. Ela nos fala sobre o que representa essas mudanças e adaptação do comportamento. Bom dia, né, Fernando? Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Isso é muito interessante da gente refletir, porque, na verdade, a forma como aqui no Brasil a gente está lidando com todas essas mudanças de comportamento, ela é diferente do que acontece em outros países, né? Aqui a gente tem esse hábito de ter mais contato, né? De abraçar, de beijar, de ter todo mundo em casa, de receber as pessoas, principalmente aqui no Nordeste, né? A gente tem esse hábito. E aí, esse distanciamento físico, ele gera ainda mais um desconforto, né? Ele faz muito mais falta do que em outros países, como no Japão, na Alemanha, que eles já têm uma cultura que é mais distante um pouco, né? Que é mais cada um na sua casa, com menos interação pessoal. E aqui é diferente, né? Aqui a gente tem muito esse hábito. E aí transformar isso é realmente um desafio e é uma coisa que faz falta para as pessoas mesmo, né? É uma coisa para a gente olhar. Qual a melhor orientação psicológica para as pessoas superarem essa ansiedade, essa vontade natural de estar mais próximo, de abraçar, de beijar, de ter esse contato mais íntimo? Olha, Fernanda, a gente já viu muitas até coisas que viralizaram na televisão, na internet, né? De estratégias que as pessoas estão usando para tentar driblar essa dificuldade que a gente tem, né? Esse impedimento que a gente tem de estar próximo agora. Vocês devem ter visto aquelas pessoas que colocaram uma barreira de plástico, né? Para abraçar os avós, né? Muito videoconferência, muita ligação de áudio, aí para a gente conseguir manter um contato, né? Mas na verdade, assim, essas coisas não funcionam para todo mundo. É importante cada um ir testando e percebendo como é que funciona para você, sabe? Para a gente manter o nosso contato com as pessoas, porque a gente precisa de contato. O ser humano é um ser social, a gente precisa das outras pessoas. Então a gente tem que pensar em estratégias, né? Para driblar isso nesse momento. E cada um vai ter a sua forma, né? Tem gente que não gosta muito de videoconferência, né? Tem gente que não gosta muito de mensagem, de áudio, né? Então tem que pensar em possibilidades. Usar a criatividade mesmo nesse momento ajuda a gente a passar por isso melhor, né? Ter as pessoas que a gente ama perto é muito importante para a nossa saúde mental, para a gente se sentir bem. Então, se isso não é possível no momento, como que a gente pode fazer, né? A gente tem que lidar com a realidade, mas também pensar em possibilidades. Usar a criatividade mesmo nesse momento ajuda a gente a passar por isso melhor, né? Ter as pessoas que a gente ama perto é muito importante para a nossa saúde mental, para a gente se sentir bem. Então, se isso não é possível no momento, como que a gente pode fazer, né? A gente tem que lidar com a realidade, mas também pensar
em soluções criativas. Eu acho que esse é o caminho. O que se pode imaginar de consequências para os idosos, para as crianças em especial, por essa distância, por essa falta desse contato? Olha, Fernando, é difícil a gente falar assim em consequências, porque a gente está vivenciando essa situação toda, né, mundialmente, e está percebendo, à medida que as coisas vão acontecendo, quais são as possíveis consequências. Então a gente ainda não sabe, né, como é que vai ser o efeito disso lá na frente. A gente pode olhar para outras situações, como guerras, como outras epidemias mundiais aí que tiveram no passado, né, e pensar um pouquinho o que pode acontecer agora. Em outros países, por exemplo, a Alemanha é um exemplo, né, que a gente tem aí um período de guerra, um período do país sofrendo muito. Isso também molda um pouco a forma como as pessoas se relacionam, né? Então a gente ainda não sabe, a gente está tentando estudar, está tentando fazer suposições e previsões, mas o fato é que a gente vai ver os efeitos disso à medida que eles vão acontecendo. As crianças têm se ressentido da ausência, muitas vezes, da proximidade do pai, da mãe, mas também da professorinha lá da escola, né? No ambiente também dos amiguinhos da escola, do convívio do dia a dia. Sim, com certeza. Para as crianças é difícil também porque elas não têm essa compreensão, né, que os adultos têm da importância disso, da necessidade disso, né, desse distanciamento. Então muitas vezes elas ficam confusas de por que não pode, né, encontrar com o vô, com a avó, por que não pode brincar com os amigos. Então é importante a gente também trabalhar esse esclarecimento para elas entenderem melhor a razão disso, né? Entender. Claro que a forma como a gente vai falar depende muito da idade da criança, né? O que ela consegue entender. Mas quando ela tem essa percepção, quando ela entende o que está por trás, né, desse distanciamento, isso também ajuda. Tenho conversado com muita gente, né? Acho que, em geral, aqui no Brasil, aqui no Nordeste, a gente está sentindo muita falta desse contato, né? Tem gente que lida melhor com isso, tem gente que lida pior, né? Tem gente que tem mais dificuldade. Então, se você está tendo dificuldade com isso, não deixe de buscar ajuda. Pense em estratégias, seja criativo para pensar em formas de manter contato com as pessoas, né? A gente até estava falando aqui quando eu cheguei. O primeiro ímpeto que a gente tem é abraçar, né, dar a mão e tudo, e agora nesse momento a gente não pode. Mas às vezes a gente consegue se conectar de outra forma, né, com o olhar, nem o sorriso dá para ver, né, mas a gente consegue ver o sorriso da pessoa pelo olhar, então tem um tchauzinho ali de longe. Usem a criatividade. Eu sei que não é fácil, né, eu sei que não é a forma como a gente gostaria de estar vivendo, de jeito nenhum. Mas a gente tem que pensar aí o que fazer a partir dessa realidade. No momento é essa a realidade que a gente tem. Então, como que a gente consegue lidar com ela melhor? E se não tiver muito fácil, realmente busque ajuda. Não sofra sozinho. Converse com as pessoas, busque ajuda profissional. Acho que esse é o caminho para a gente conseguir enfrentar isso tudo da melhor forma possível. Pois é, gente. A gente agora vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.